Quando o helicóptero Airbus H-145 preto desceu sobre o heliponto do exclusivo Fasano São Paulo, todos os presentes na reunião de ex-alunos deixaram cair suas taças de espumante. A porta se abriu e dela desceu um homem vestindo um terno Brioni preto que custava mais que o carro de qualquer um dos convidados. Caminhou pelo deck panorâmico enquanto 30 pessoas o observavam de boca aberta, incapazes de acreditar no que viam. Era Rafael Costa, o mesmo garoto que chamaram de fracassado durante 4 anos de colégio. O mesmo que convidaram para essa reunião apenas para humilhá-lo mais uma vez. Mas o que nenhum deles sabia era que aquele garoto tímido e pobre que lavava pratos na lanchonete dos pais agora era o fundador de um império tecnológico avaliado em R$1 bilhão. E o que menos imaginavam era que a verdadeira razão da visita dele não era ostentar seu sucesso, mas cobrar uma dívida que esperava há 10 anos, porque Rafael não tinha esquecido. Rafael nunca esqueceu. Se você está preparado para essa história, escreve nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. Há 10 anos, o Colégio Bandeirantes de São Paulo era o centro educacional mais exclusivo da capital paulista. Suas instalações de primeiro mundo no bairro da Vila Mariana, suas salas com tecnologia de ponta e suas conexões com as principais universidades americanas atraíam os filhos de empresários, políticos e celebridades de todo o Brasil. Era o lugar onde se formavam as futuras elites do país, onde as conexões feitas nos corredores valiam mais que qualquer diploma universitário. Rafael Costa não pertencia àquele mundo. Estava lá graças a uma bolsa de estudos que cobria a mensalidade, mas não os extras. Aqueles pequenos detalhes que marcavam a diferença entre pertencer e ser um intruso. Não tinha o uniforme de grife que os outros compravam em lojas dos jardins, mas uma versão genérica que sua mãe tinha encontrado em uma loja de brechó. Não tinha o último modelo de iPhone, nem dirigia um carro importado, ao completar 18 anos. Morava em um pequeno apartamento acima da lanchonete que seus pais administravam em Pinheiros, e toda tarde, depois das aulas, descia para lavar pratos e servir mesas, enquanto seus colegas iam para festas em coberturas na Faria Lima ou viagens de fim de semana para Búzios. Era magro de um jeito que não tinha nada de atlético, com o cabelo preto sempre despenteado e óculos de armação grossa que escondiam olhos castanhos que ninguém se dava ao trabalho de notar. Caminhava pelos corredores com os ombros curvados, os livros apertados contra o peito como um escudo, tentando ocupar o menor espaço possível. Era invisível, ou pelo menos tentava ser. Mas a invisibilidade era um luxo que os predadores do colégio não lhe concediam. O grupo que o atormentava era liderado por Leonardo Silveira, o rei indiscutível do Bandeirantes. Leonardo era tudo que Rafael não era: alto, atlético, com uma presença que parecia saída de uma campanha publicitária e um sobrenome que abria todas as portas da alta sociedade paulistana. Seu pai era dono de uma construtora que erguia os arranha-céus mais luxuosos de São Paulo. Sua mãe, uma socialite com coluna em revista e milhares de seguidores. E sua namorada, Mariana Figueiredo, era a herdeira de uma fortuna da indústria farmacêutica que se estendia por 4 gerações. Leonardo tinha transformado a vida de Rafael em um inferno desde o primeiro dia. Não com violência física, que seria vulgar demais para alguém da posição dele, mas com uma crueldade refinada e constante que deixava feridas invisíveis, porém profundas. Apelidos sussurrados alto o suficiente para Rafael ouvir, risadas abafadas quando passava ao lado deles, convites para festas enviados por engano e depois retirados com falsa vergonha. Comentários sobre sua roupa, seu cabelo, seu jeito de falar, seu cheiro de gordura de fritadeira e pobreza. O pior dia foi durante o baile de formatura. Rafael tinha economizado por meses para alugar um smoking. Nada espetacular, mas decente. Algo que o fizesse se sentir normal por uma noite. Tinha levado horas se arrumando, tinha pedido emprestada uma gravata ao vizinho, tinha tirado os óculos mesmo que isso significasse não enxergar direito. Quando chegou ao salão do Hotel Unique decorado com luzes e projeções, por um momento se sentiu parte de algo. Então Leonardo subiu ao palco. Tinham organizado uma votação secreta. Anunciou com seu sorriso perfeito para escolher o rei e a rainha do baile. E também
tinham decidido criar uma categoria especial, o fracassado do ano. As risadas começaram antes que pronunciasse o nome. Rafael soube o que viria antes mesmo de ouvir. Quando Leonardo disse seu nome e uma coroa de papelão com a palavra perdedor escrita em tinta dourada caiu sobre sua cabeça, o mundo parou. As gargalhadas ecoaram como um tsunami. Os flashes dos celulares o cegaram. Alguém jogou cerveja nele. Rafael correu para a saída, tropeçando no smoking alugado, agora arruinado, as lágrimas se misturando com a humilhação que sentia em cada célula do corpo. Atrás dele, a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, sentado no chão do banheiro de casa, enquanto seu pai batia na porta perguntando o que tinha acontecido, Rafael tomou uma decisão. Não choraria mais. Não deixaria que o definissem e algum dia, de alguma forma, provaria a todos que estavam enganados. O que ninguém naquele colégio sabia era que o garoto que lavava pratos tinha um dom que nenhuma fortuna poderia comprar. Uma mente extraordinária para algoritmos e programação. Enquanto servia mesas, Rafael estudava. Enquanto outros iam para festas, ele aprendia linguagens de código. Enquanto o chamavam de fracassado, ele construía em silêncio os alicerces de algo que mudaria tudo. O convite chegou em uma terça-feira de outubro, enviado ao e-mail corporativo que Rafael usava exclusivamente para assuntos de negócios. Era curioso que o tivessem encontrado ali, pensou enquanto lia a mensagem decorada, com gráficos elegantes e tipografia moderna. Alguém tinha feito sua lição de casa, embora não o suficiente. A reunião de 10 anos do Colégio Bandeirantes seria realizada no terraço do Fasano São Paulo, um dos mais exclusivos da cidade. Jantar de gala, dress code formal, oportunidade de reconectar com velhos amigos e celebrar os sucessos de todos. A mensagem incluía uma nota pessoal de Leonardo Silveira. Agora, Leonardo Silveira Figueiredo, após se casar com Mariana, expressando o quanto esperava vê-lo e colocar a conversa em dia. Rafael sorriu ao ler essas palavras. Um sorriso que não tinha nada de caloroso. Sabia perfeitamente por que o tinham convidado. Tinha acompanhado as redes sociais de seus antigos colegas durante anos, não por nostalgia, mas por pura curiosidade antropológica. Leonardo tinha se tornado um influencer de lifestyle empresarial com 2 milhões de seguidores, casado com Mariana, que agora administrava os negócios da família, com resultados medíocres, segundo os relatórios financeiros que Rafael tinha consultado. O grupo de amigos continuava intacto, mesmos rostos, mesmas atitudes, mesma necessidade de se sentirem superiores. E precisavam de alguém para olhar de cima. Precisavam do fracassado para lembrar que eles eram os vencedores. O que Leonardo e seu grupo não sabiam, o que ninguém fora de certos círculos empresariais muito seletos sabia, era quem Rafael Costa realmente era agora. Os primeiros anos depois do colégio tinham sido duros. Rafael tinha conseguido uma bolsa integral para estudar engenharia de computação no MIT, o que já era uma conquista extraordinária, mas foi o que fez depois que mudou tudo. Aos 23 anos, enquanto trabalhava em uma startup no Vale do Silício, desenvolveu um sistema de inteligência artificial que revolucionou a forma como empresas analisavam dados de mercado. Aos 25 fundou sua própria empresa, DataMind. Aos 27 recusou uma oferta de compra da Amazon por 500 milhões de reais, porque sabia que valia mais. Agora, aos 28 anos, Rafael era o CEO da DataMind, uma empresa avaliada em R$1 bilhão que operava de São Paulo, mas tinha escritórios no Vale do Silício, Londres e Singapura. Morava em uma cobertura na Avenida Faria Lima, com vista para o Parque do Ibirapuera. Tinha uma Porsche 911 que quase nunca usava porque preferia que seu motorista o levasse enquanto trabalhava no banco de trás. E seu nome aparecia regularmente nas listas dos empresários mais influentes da tecnologia brasileira. Mas Rafael tinha sido cuidadoso com sua imagem pública. Poucas entrevistas, não tinha redes sociais pessoais e as poucas fotos que existiam dele eram corporativas e formais, com o cabelo perfeitamente penteado e ternos sóbrios que não revelavam nada. O menino de óculos grossos e roupa de brechó tinha desaparecido, mas ninguém que o conhecesse então o reconheceria agora. Durante 3 dias, Rafael considerou ignorar o convite. Tinha coisas melhores para fazer, reuniões importantes, decisões que afetavam
milhares de funcionários, mas algo dentro dele, aquela parte que ainda lembrava do gosto da cerveja misturada com lágrimas, aquela parte que tinha jurado não esquecer, dizia que essa era uma oportunidade que não podia deixar passar. Não para se vingar, disse a si mesmo. Não exatamente, mas para fechar um capítulo, para provar não a eles, mas a si mesmo, que tinha deixado para trás o garoto assustado que corria pelos corredores do colégio. Ligou para sua assistente e deu instruções precisas. Queria o terno mais impressionante que pudessem encontrar. Algo de um estilista exclusivo que gritasse sucesso sem dizer uma palavra. Queria um relógio Rolex, mas sutil, elegante. O tipo de peça que só quem realmente tinha dinheiro reconheceria. E queria chegar de uma maneira que ninguém esqueceria. O helicóptero foi ideia dele. Talvez fosse excessivo, talvez fosse pretensioso. Mas depois de anos entrando pela porta dos fundos, Rafael queria fazer uma entrada que deixasse claro que as regras tinham mudado. O Fazano São Paulo brilhava sob as luzes do entardecer quando o helicóptero começou a descer. Do ar, Rafael podia ver o terraço panorâmico no último andar. As mesas dispostas com vista para a Avenida Paulista iluminada, onde pequenas figuras com vestidos coloridos e ternos escuros seguravam taças e conversavam. Pareciam tão pequenos lá de cima, tão insignificantes. O piloto informou que estavam prestes a pousar. Rafael se olhou uma última vez no espelho. O reflexo que o encarava não tinha nada a ver com o adolescente que tinha fugido chorando de um baile de formatura. Seu rosto tinha perdido a redondeza infantil, revelando uma mandíbula marcada e traços definidos. Seus olhos, agora livres dos óculos grossos graças a uma cirurgia a laser, brilhavam com uma confiança que tinha levado anos para construir. O cabelo preto estava perfeitamente penteado para trás, obra de seu barbeiro pessoal. O terno era uma obra-prima da Brioni, preto impecável, com um corte que acentuava sua figura agora tonificada por anos de treino com seu personal trainer. No pulso, um Rolex Daytona que tinha pertencido a um empresário suíço. Nos pés, sapatos Oxford da Salvatore Ferragamo feitos sob medida. Tudo nele gritava poder, elegância, sucesso. O helicóptero pousou no heliponto e as hélices começaram a parar. Pela janela, Rafael viu como os convidados tinham se reunido na beira do terraço, se afastando das mesas para ver o que estava acontecendo. Reconheceu alguns rostos, mesmo à distância. O tempo tinha mudado, mas não tanto. Respirou fundo. Este era o momento. Você está gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora vamos continuar o vídeo. A porta se abriu e Rafael desceu com a graça de alguém acostumado a ser o centro das atenções. O vento das hélices, ainda girando, agitava seu cabelo de forma cinematográfica enquanto caminhava em direção ao grupo de pessoas que o observavam com expressões que iam da confusão ao espanto. Ninguém o reconheceu a princípio. Viu como se olhavam uns aos outros sussurrando perguntas, tentando identificar o misterioso homem que acabava de chegar como uma estrela de cinema em sua modesta reunião. Algumas mulheres o olhavam com interesse mal disfarçado. Alguns homens o olhavam com uma mistura de inveja e curiosidade. Leonardo estava no centro do grupo, como sempre. Os anos não tinham sido tão generosos com ele quanto prometiam as fotos filtradas do Instagram. Tinha ganhado peso que tentava disfarçar com um terno estrategicamente cortado, e as linhas ao redor dos olhos sugeriam noites de estresse ou festas demais. Ao lado dele, Mariana segurava uma taça de champanhe, com a expressão entediada de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Rafael caminhou diretamente até eles. Cada passo calculado, cada movimento projetado para maximizar o impacto. Parou a 1 metro de Leonardo e sorriu com um calor perfeitamente ensaiado. Leonardo semicerrou os olhos procurando na memória. Então, o reconhecimento atingiu como um raio. Seu rosto passou por uma série de expressões em rápida sucessão: confusão, incredulidade, horror e finalmente algo que tentou ser um sorriso, mas ficou em uma careta desconfortável. O silêncio se espalhou pelo grupo como uma onda. Um a um, os outros começaram a reconhecê-lo. Sussurros de surpresa, exclamações abafadas. Alguém deixou cair sua taça. Rafael aproveitou cada segundo. Tinha esperado 10 anos por esse momento e era exatamente tão doce quanto tinha imaginado.
Durante o jantar, os antigos colegas desfilaram para cumprimentar Rafael. Cada conversa seguia o mesmo padrão: incredulidade inicial, perguntas desajeitadas e depois o momento em que alguém mencionava a DataMind, e os rostos se transformavam de condescendência em respeito forçado. Alguns tentaram lembrar momentos de suposta amizade que nunca existiram, mas Rafael não tinha vindo fazer amigos. Tinha vindo por algo específico. Depois da sobremesa, Leonardo pegou o microfone para compartilhar anedotas. Falou dos anos maravilhosos no Bandeirantes, de amizades eternas, dos sucessos de todos. Em nenhum momento mencionou o bullying ou a coroa de papelão com a palavra perdedor. Quando perguntou se alguém mais queria compartilhar algo, Rafael levantou a mão. O silêncio foi absoluto. Rafael caminhou até o pequeno palco com a calma de quem já fez apresentações para investidores multimilionários. Agradeceu o convite e disse que os anos no Bandeirantes tinham lhe ensinado lições valiosas, que o valor de uma pessoa não se mede pelo sobrenome, que a crueldade de alguns pode se transformar em motivação e que o sucesso mais doce é aquele que você constrói sozinho, enquanto aqueles que te menosprezaram não prestavam atenção. Os rostos refletiam desconforto. Leonardo tinha perdido toda a cor do rosto. Então Rafael pegou seu celular e projetou uma imagem na tela atrás dele. O relatório de falência da construtora Silveira, datado de 6 meses atrás. Leonardo se levantou com pânico nos olhos. Rafael explicou com voz tranquila que há 3 meses um grupo investidor tinha adquirido a dívida da construtora Silveira, evitando que a família perdesse tudo. O que ninguém sabia era quem estava por trás desse grupo investidor. Ele. A DataMind tinha comprado a dívida. Rafael era agora o dono de tudo que a família Silveira tinha construído durante 3 gerações. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o bater dos corações acelerados. O que se seguiu foi caótico. Leonardo tentou confrontar Rafael, exigindo saber o que ele pretendia, se tinha vindo para destruí-los, se tudo tinha sido uma vingança elaborada. Mariana desabou em sua cadeira soluçando. Alguns convidados foram embora, desconfortáveis com o drama. Outros ficaram fascinados pelo espetáculo de ver o antigo rei destronado. Rafael esperou que o barulho se acalmasse. Então explicou o que realmente tinha acontecido e por quê. 6 meses atrás, sua equipe de análise tinha identificado a construtora Silveira como uma potencial aquisição. Era pura coincidência. Um algoritmo buscando oportunidades de investimento. Quando Rafael viu o nome, sua primeira reação foi deixar a empresa afundar. Seria justiça poética, pensou. A família que criou o garoto que o atormentou perdendo tudo enquanto ele prosperava. Mas então investigou mais. Descobriu que a empresa empregava mais de 2.500 pessoas. Famílias que perderiam seus empregos se a construtora fechasse. Descobriu que o pai de Leonardo, o homem que tinha construído o império, estava lutando contra uma doença degenerativa e que o estresse da falência estava piorando sua condição. Descobriu que Leonardo, sob toda sua arrogância e crueldade, estava desesperado para salvar a única coisa que restava de seu pai. E Rafael tomou uma decisão que o surpreendeu até mesmo. Comprou a dívida não para destruí-los, mas para salvá-los. Reestruturou os empréstimos, deu tempo para a empresa se recuperar, trouxe consultores que implementaram mudanças que estavam devolvendo a lucratividade. Não fez isso por Leonardo, nem por Mariana. Fez porque tinha aprendido algo nesses 10 anos construindo seu império, que o verdadeiro poder não está em destruir quem te machucou, mas em se tornar alguém que pode escolher ser melhor que eles. Leonardo o olhava com uma expressão que Rafael nunca tinha visto em seu rosto. Vulnerabilidade genuína. Pela primeira vez não havia máscaras nem atuações. Apenas um homem enfrentando a realidade de que seu pior inimigo tinha sido seu salvador. Rafael desceu do palco e caminhou até Leonardo. Parou na frente dele e, diante do olhar atônito de todos, estendeu a mão. Não estava pedindo desculpas, esclareceu. Isso era algo que Leonardo teria que trabalhar sozinho, mas oferecia algo melhor. Uma segunda chance para a empresa, para sua família, para ele mesmo. Leonardo olhou para a mão estendida por longos segundos. As lágrimas corriam por seu rosto, arruinando sua imagem de homem bem-sucedido e imperturbável. Então, lentamente, pegou a mão de Rafael. 1 ano depois daquela reunião, o Fazano São Paulo voltou a ser palco de um evento, mas este era muito diferente. Não havia cartazes de zombaria nem coroas de papelão. Havia elegância discreta.
música suave e uma energia de celebração genuína. Rafael estava em pé no terraço observando os convidados chegarem. Não vestia preto dessa vez, mas um elegante terno azul marinho que refletia seu estilo pessoal, poderoso mas acessível, elegante mas prático. Ao seu lado, seu pai sorria com orgulho, o mesmo homem que tinha trabalhado a vida toda em uma lanchonete e que agora era recebido como convidado de honra no hotel mais exclusivo da cidade. A ocasião era a inauguração da Fundação Rafael Costa, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer bolsas de estudo e apoio a estudantes de famílias humildes que enfrentavam discriminação em ambientes educacionais privilegiados. O programa incluía não apenas ajuda financeira, mas também mentoria, apoio psicológico e uma rede de ex-bolsistas que entendiam exatamente o que significava ser o diferente em um mundo de privilégios herdados. Leonardo Silveira estava entre os convidados, embora seu relacionamento com Mariana tivesse terminado pouco depois daquela noite reveladora. Mas algo mais tinha sobrevivido, uma amizade improvável que tinha começado com uma mão estendida. Os dois homens tinham se reunido várias vezes durante o ano. Conversas difíceis no início, cheias de silêncios desconfortáveis e feridas, antigas que supuravam. Leonardo tinha chorado, tinha se desculpado, tinha tentado explicar sem justificar a crueldade de sua adolescência. Rafael tinha escutado, tinha processado, tinha perdoado não porque Leonardo merecesse, mas porque ele mesmo precisava se libertar do peso do ressentimento. O pai de Leonardo tinha conseguido se estabilizar graças a um tratamento experimental que Rafael tinha financiado discretamente e tinha visto como sua empresa renascia sob a nova direção. Leonardo agora trabalhava na construtora Silveira como diretor de recursos humanos, uma posição que ele mesmo tinha proposto e que Rafael tinha apoiado. Era irônico, pensava às vezes, como a vida dava voltas. O garoto que tinha sido seu torturador agora dedicava seus dias a garantir que os funcionários mais vulneráveis da empresa recebessem tratamento justo e oportunidades de crescimento. Rafael pegou o microfone para dar o discurso inaugural da fundação. Olhou para a plateia, uma mistura de empresários, políticos, antigos colegas do Bandeirantes e os primeiros 50 bolsistas que receberiam apoio do programa. Seus olhos encontraram os de seu pai, que chorava silenciosamente na primeira fila. Falou de sua história, dos anos difíceis, da coroa de papelão que ainda guardava em uma caixa em seu escritório como lembrança de quão longe tinha chegado. Falou da tentação da vingança e de por que tinha escolhido um caminho diferente. Falou de segundas chances e de como o verdadeiro sucesso não se mede em milhões de reais nem em helicópteros, mas nas vidas que você toca e transforma. Quando terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Mas para Rafael, o som mais doce foi o silêncio que se seguiu. Aquele momento de conexão onde soube que sua mensagem tinha chegado onde precisava chegar. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora, Rafael caminhou sozinho pelo terraço. Tirou os sapatos e sentiu o chão frio sob seus pés. Olhou as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte, as mesmas luzes que tinha olhado da janela de seu pequeno apartamento acima da lanchonete quando sonhava com um futuro diferente. Tinha conseguido. Não apenas o sucesso empresarial, não apenas a vindicação pública, mas algo mais importante. Tinha quebrado o ciclo, tinha transformado a dor em propósito, a humilhação em humildade, o desejo de vingança em capacidade de perdão. O garoto que lavava pratos tinha chegado de helicóptero não para provar que tinha vencido, mas para mostrar que vencer não era o ponto. O ponto era quem você se tornava no caminho. E Rafael Costa tinha se tornado exatamente a pessoa que sempre quis ser. Alguém que usava seu poder para elevar os outros, em vez de pisoteá-los. Enquanto caminhava de volta para as luzes da celebração, sorriu. Não o sorriso calculado que tinha praticado para a reunião um ano atrás, mas um sorriso genuíno, livre. O sorriso de alguém que finalmente tinha encontrado paz com seu passado e entusiasmo por seu futuro, porque as melhores histórias não terminam com vingança, terminam com transformação. E esta, a história do fracassado que chegou de helicóptero, estava apenas começando. Se essa história te fez acreditar que os finais felizes nós mesmos construímos, deixa um coração aqui embaixo para eu saber.
E se você realmente quer apoiar histórias como essa que nos lembram que todos merecemos segundas chances, pode deixar um muito obrigado de coração através do super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, assim como contou a mão que Rafael estendeu para quem menos merecia. Porque você escolheu ficar até o final e isso te torna tão extraordinário quanto o protagonista dessa história.